Oi pra você, tudo bem? Eu acabei de assistir o primeiro episódio do novo seriado do John Constantine. E eu confesso pra vocês que eu gostei pra caramba do episódio. Eles finalmente estão tentando fazer com que o John Constantine ele seja o mais próximo possível daquele John Constantine que nós conhecemos das histórias em quadrinhos. Parece que esses produtores desse seriado, eles realmente levaram a sério as exigências, não vou dizer nem exigências, né? A preocupação dos fãs em que eles fizessem o John Constantine o mais fiel possível àquilo que a gente conhece nas histórias em quadrinhos. Aquele John Constantine do Keanu Reeves, apesar dos pesares, eu gostei do filme, porque, para começo de conversa, aquele nem é o John Constantine, aquele pode-se dizer que era um filme só que tinha o nome Constantine, mas do personagem mesmo praticamente não tinha nada. Aquele filme, apesar dos pesares, eu gostei do filme, achei o filme interessante, só que não era nada com relação ao John Constantine, era um outro personagem só com o nome ficou assim como se fosse um outro sujeito que tinha o mesmo nome de Constantine, né? Porque o John Constantine mesmo das histórias em quadrinhos a gente não viu naquele filme. Esse agora, ele tem algumas coisas do John Constantine das histórias em quadrinhos, só que no seriado eles não colocaram. Por exemplo, esse John Constantine do seriado, ele não é fumante. A gente entende isso perfeitamente bem, porque eles não iam colocar um sujeito fumando no seriado, isso eu já nem esperava por isso. E confesso para vocês que ele nem é beberrão, viu? Porque o pessoal, teve até gente que diz assim, mas ele aparece realmente bebendo. Sim, ele aparece bebendo um copo de cerveja. Na minha opinião, isso não é ser beberrão, né? Mas de qualquer forma é o seguinte, já que faltou a parte do cigarro e da bebida alcoólica, eles colocaram nele muito sarcasmo e muita ironia, que é a maneira com que o John Constantine utiliza para enfrentar esse dia a dia dele, cercado por essas entidades demoníacas, demônios, aparições, fantasmas, toda essa escória do inferno que vive, literalmente do inferno, né? Que vive no pé dele. Ele usa de muito sarcasmo, de muita ironia. E o seriado trouxe isso para ele, achei interessante pra caramba. A ideia foi legal, a história foi legal. De verdade mesmo, existem algumas coisas dos quais o pessoal vai reclamar realmente, mas principalmente com relação a um clichê. Não vou dizer o que acontece, mas esse filme, esse episódio, ele mostrou que existe um certo clichê que já está se tornando recorrente toda vez que um personagem tem que invocar um demônio e destruir o demônio. Está existindo um clichê com relação a isso. E esse episódio não foge desse clichê. Quando você assistir o episódio, você vai saber perfeitamente bem de que clichê que eu estou falando com relação a invocar demônios para poder aprisionar o demônio ou destruí-lo. Você vai perceber isso claramente. No entanto, isso não desmerece de forma nenhuma o episódio. O John Constantine desse episódio está muito legal, foi muito bem feito. O ator Matt Ryan, ele realmente abraçou o personagem. Você vê que ele usa de muita ironia, de muito sarcasmo. E não só com os demônios, mas com as pessoas também que duvidam daquilo que ele fala, daquilo que está acontecendo. E são as armas dele para lidar com essa vida totalmente adversa que ele tem, né? É interessante, tem drama, tem comédia, tem alguns alívios cômicos que ele mesmo faz com essas atitudes dele, né? E no geral realmente valeu a pena. O que a gente espera é que a partir de agora eles incrementem ainda mais, né, o John Constantine que eles conseguiram passar para a tela. O que não era difícil, era só arrumar um cara loiro que usasse um sobretudo, gravata frouxa, camisa amarrotada. Não era difícil, né? Demorou até muito para conseguir fazer. E conseguiram um ator que realmente trouxe essa aura de sarcasmo, de ironia pro personagem. E foi muito interessante. Agora o que tem que fazer é esperar para que os próximos episódios, que não se mantenham somente nisso, mas que implementem ainda mais o personagem para ele continuar crescendo e melhorando e ser aquele John Constantine que eu, você, todo mundo que sempre gostou dele, é fã dele, li as histórias em quadrinhos da linha da Vertigo, da DC, finalmente estão acreditando e trazendo ele pra gente. Vamos esperar que eles continuem fazendo isso, que o John Constantine nos próximos episódios, que ele continue melhorando e se tornando o John Constantine que a gente sempre quis ver e que finalmente parece que nós conseguimos. Tá certo?
Assina o canal, dê um like, dê um dislike para eu saber como é que as coisas estão correndo, para que eu possa melhorar e implementar também aqui, e melhorar sempre para mim e para vocês, trazendo sempre informações novas para vocês a respeito dos seriados e dos filmes. Muito obrigado, a gente se vê. Tchau, tchau.